Ok, Valdir, pode abrir seu microfone. Gravação iniciada. Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma TPC de Ciências Humanas, hoje, dia 24 de novembro. Contaremos hoje com a participação da PCNP Maria Paula, né? Foi um pedido aí de muitos dos participantes. A gente refletir um pouquinho sobre educação especial e a adaptação curricular em ciências humanas. Mas antes de passar para a Maria Paula, eu vou compartilhar aqui os slides para a gente retomar, né, aqui os recadinhos, as regras, os objetivos, bom dia, os objetivos da TPC e também a nossa sensibilização. Tá? Vamos lá, só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Então, hoje, nós contamos aí com a presença dos PCNPs de Ciências Humanas, né? Eu sempre tenho lembrado aí que às vezes o professor pegou aula agora recentemente, não conhece ainda a equipe de Humanas. PCNP Simone, Filosofia e Sociologia, PCNP Tabita, Geografia, eu, Valdir, que sou PCNP de História, e a PCNP Maria Paula, Educação Especial. Nós temos hoje como tema a TPC de Ciências Humanas, Educação Especial e Adaptação Curricular em Ciências Humanas. Nós temos aqui os nossos combinados, né, que a gente vem retomando aí sempre no início das TPCs, que é deixar os microfones desligados durante a TPC, para a gente manter a harmonia dos trabalhos. Valdir, eu vou ativar o mudo novamente, ok? Ok. Pode abrir o seu agora, Valdir. Como eu havia dito, né, a gente precisa, né, manter esse combinado em relação aos microfones para a gente evitar essas interrupções, né? Então, deixar desligado. Nos momentos de interação, clicar no botão mãozinha para pedir a palavra ou utilizar o chat. A gente vai ficar atento ao chat também, então vocês podem colocar as perguntas lá. Durante as interações, cada participante terá 3 minutos para a exposição das ideias e formular a pergunta. No caso, para a Maria Paula, ao final da fala dela. Anotar as dúvidas para os momentos de discussão e interação, focar em questões pedagógicas e, como a Simone já avisou no início, a TPC ficará gravada, né, para que a gente possa disponibilizar no período da tarde, os professores que fazem à tarde. E o nosso percurso tem aqui os objetivos, que a gente já vai falar. Leitura inicial, divulgação do concurso de redação da Defensoria Pública da União, que teve suas inscrições prorrogadas até 12 de dezembro. Reflexões sobre educação especial e adaptação curricular em ciências humanas. Interação e encerramento. Então, esse é o nosso percurso de hoje. Quais são os objetivos? Né? Refletir sobre a educação especial e adaptação curricular, divulgar o sexto concurso de redação, como já disse, da Defensoria Pública da União, realizar a interação sobre o tema educação especial e adaptação curricular, viabilizar ações de apoio para professores atenderem às necessidades específicas dos alunos dentro da área de conhecimento, no caso, ciências humanas, propor ações que atendam às habilidades e competências dos alunos com necessidades especiais de aprendizagem. Para a sensibilização, nós selecionamos um texto, leitura, do poeta Manuel de Barros. Né? Manuel de Barros, um dos grandes poetas brasileiros, nascido em Cuiabá, no ano de 1916, e faleceu em 2014, na cidade de Campo Grande. Então,
viveu aí por quase 98 anos, né? E deixou uma obra muito vasta, muito interessante. E o seu percurso, assim, a sua trajetória de vida também vale a pena, né? A gente aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais. A gente não vai ter tempo de aprofundar aqui, mas só para comentar, fazer alguns comentários. Ele escreveu o primeiro poema dele aos 19 anos, na verdade, desde os 13, né? Ele começa a escrever. Viveu parte também da sua vida na Bolívia, no Peru, em Nova York. Formou em Direito, foi bacharel em Direito em 1941, no Rio de Janeiro, passou por lá também. Na década de 60, após a passagem pelo exterior, né, que eu comentei aqui, ele volta para Campo Grande para criar gado. Então, ele teve fazenda na região do Pantanal. E sempre assim, esse contato com a natureza, né, as poesias dele traz isso para a gente, né? Então, viveu ali um período no contexto de Getúlio Vargas, foi do Partido Comunista Brasileiro. Então, vale assim, muito a pena, né, aprofundar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais da biografia do poeta Manuel de Barros. A leitura escolhida, né? Aprendo com abelhas do que com aeroplanos. Aprendo com abelhas do que com aeroplanos. É um olhar para baixo que eu nasci tendo. É um olhar para o ser menor, para o insignificante que eu me criei tendo. O ser que na sociedade é chutado como uma barata cresce de importância para o meu olho. Ainda não entendi por que herdei esse olhar para baixo. Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas. Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão, antes que das coisas celestiais. Pessoas pertencidas de abandono me comovem, tanto quanto as soberbas coisas ínfimas. Então fica aí a dica para vocês, o poeta Manuel de Barros. Concurso de redação, que nós já... Simone, se puder ativar o mudo, por gentileza. Concurso de redação. Vamos disponibilizar novamente aqui o link. Prorrogadas as inscrições até 12 de dezembro. Então, vocês têm ainda aí a oportunidade de orientar, né, os alunos e produzir a redação. É a escola que faz lá a inscrição e encaminha as redações, né? As redações não passam aqui pela diretoria. Convidamos a PCNP Maria Paula para tratar com a gente aqui, né, das reflexões sobre a educação especial e adaptação curricular em ciências humanas. Maria Paula, a palavra está com você. Bom dia, professores. É um prazer poder conversar com vocês para tratar sobre o assunto que se refere à educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Pode passar, por favor? Pode passar o slide, por favor. Isso. E aí, para iniciar a nossa conversa, nós vamos refletir sobre essa questão aí. O que vocês entendem por educação inclusiva? Eu gostaria que vocês fossem falando o que vocês pensam dessa educação inclusiva. O que vocês acham que vem a ser educação inclusiva? Pessoal, se vocês quiserem, podem escrever no chat e pode levantar a mãozinha. O que vocês pensam ser educação inclusiva? Oi, bom dia a todos. Meu nome é Marina, sou professora de Sociologia do ETC.
É um prazer estar aqui com vocês. Está todo mundo me ouvindo? Sim, Marina. Sim, professora. Educação inclusiva, eu penso que é aquela educação que dá espaço para e respeita, né, a diversidade, né? Nós temos dentro de uma sala de aula uma série de alunos, né, com situações diferentes, com graus cognitivos diferentes, capacidades de aprendizagens diferentes, situações sociais diferentes, às vezes identidade de gênero diferenciada. Então, eu acho que a educação inclusiva é dar conta dessa diversidade. E essa diversidade, ela não está presente somente dentro da sala de aula, ela está presente na sociedade e em vários ambientes que a gente circula, né? Mesmo no ambiente, assim, por exemplo, de uma sala de aula, no ambiente desse ATPC, por exemplo, né? Nós temos uma diversidade, né? Mas na educação, ela se mostra ainda mais decisiva, né? Porque são adolescentes, são jovens, né? Eles estão na fase de formação de identidade, né? Então, exige todo um respeito e uma didática, né? Para lidar com esse tipo de situação, né? Eu acho assim que a educação inclusiva é isso. Infelizmente, os professores da rede, nós não temos assim, a educação inclusiva foi colocada de cima para baixo, como a maioria das políticas no Brasil, né? E não foi feito um trabalho de base, né? Com os professores, com os próprios alunos, e não foi feita adaptações na escola, às vezes até na parte física da escola, para receber essa diversidade, né? Na nossa escola a gente tem um cadeirante, né? E esse cadeirante é de manhã, no período que eu dou aula, e esse cadeirante, assim, ele tem uma série de dificuldades, principalmente quando vai ao banheiro, né? A gente sabe que o cuidador dele relata, o banheiro é muito pequeno, uma série de problemas. Então, assim, chega a ser humilhante para esse cadeirante. Por isso que eu acho que ele falta tanto, né? Porque eu acho que para ele ir à escola é um desafio, né? É um desafio conseguir entrar na escola, né? É um desafio conseguir ir ao banheiro da escola, é um desafio conseguir entender a aula do professor, é um desafio a sociabilidade com os alunos dentro da sala de aula. Então, assim, a gente se colocando no lugar dessas pessoas matar um leão todos os dias, né? Na minha opinião, é isso. Desculpa se eu falei muito. Marina, a gente agradece pela sua participação. Nós temos aqui algumas mensagens no chat. O Dave nos diz que a educação inclusiva é um processo em que se amplia a participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. A Solange nos diz que é uma educação que atende a todos. A Maria Célia diz que é o respeito à diversidade. A Michele nos diz que é equidade. A Carol diz que educação inclusiva é aquela que permite o aluno ser parte do todo e se sentir incluído, ainda que com todas as diferenças que possam existir entre todos. José Inácio diz que educação inclusiva é aquela que propõe o respeito e a atenção às diferentes necessidades dos alunos em uma sala e é uma escola heterogênea. A Gleide diz que é um espaço que inclui a todos e a Silvana diz que educação inclusiva é aquela que engloba a todos o conhecimento e dá a mesma oportunidade a todos. Maria Paula, estas foram as participações do chat. Passo a palavra. Nossa, muito boas participações, eu agradeço, né, a contribuição de cada professor.
É isso mesmo, né? A gente precisa ver essa educação inclusiva como um todo, né? Como uma educação que a gente precisa atender a todos, né? E eliminar as barreiras que acontecem, né? No decorrer do dia, dentro da escola e dentro de qualquer espaço dentro da nossa sociedade, né? Dentro da escola tem algumas barreiras que a gente pode eliminar, né? Como, por exemplo, a barreira arquitetônica, né? Que no caso seria a implementação de rampas, né? Dentro da escola, elevador, para que o aluno possa ter acesso, né? Aos ambientes dentro desse espaço. A questão também que a gente precisa pensar muito é a questão da eliminação das barreiras atitudinais, né? Isso é um ponto assim muito importante, fundamental para que todos possam refletir, né? A atitude mesmo com esse outro, né? Ter empatia com esse outro, com essa outra pessoa, né? Que a gente trabalha, que a gente convive, que a gente tem contato, né? Então nós precisamos ter esse olhar, né? Ter esse olhar carinhoso, esse olhar diferenciado, né? Para com todos, certo? Pode passar, por favor. Pode passar. Isso. Aí eu trouxe uma definição da educação inclusiva para vocês pensarem nos alunos que vocês trabalham em suas salas de aula, né? Essa definição, ela está no site do diversa.com.br. Diversa é uma iniciativa do Instituto Rodrigo Mendes em parceria com o MEC, né? Com o Ministério da Educação. Então, ela traz a seguinte definição: que a educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando assim as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. Né? Essa definição, ela está bem assim, em comum acordo com que todos os professores aí fizeram suas participações. Né? Pode passar, por favor? Partindo do pressuposto que temos, então, essa diversidade, né, de alunos para a gente trabalhar, né, nós vamos pensar em 5 princípios da educação inclusiva. Né? O primeiro ponto, né, é que toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Segundo ponto, que toda pessoa aprende. Terceiro, o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Quarto, o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. E o quinto, a educação inclusiva diz respeito a todos. Né? Então, a gente precisa assim, pensar muito nestes princípios da educação inclusiva para a gente poder trabalhar de forma efetiva com os nossos alunos, com o nosso público, né, dentro da escola. Pode passar, por favor? A educação inclusiva, ela demanda e envolve a ação direta de diferentes atores e esferas sociais que se relacionam de modo interdependente numa perspectiva de rede, né? Pode passar. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas dimensões, né? E aí nós temos, considerando a aprendizagem do aluno, nós precisamos pensar, então, nessas 5 dimensões que não podem ser desvinculadas, né? E cada
cada uma delas traz sua contribuição se relacionando em formato de rede, né? Primeiro, nós temos, então, aí as políticas públicas, né, que são as ações, as metas, os planos e as decisões tomadas pelos governos, né, tanto federal quanto estadual e o municipal, que visam assegurar determinados direitos para a sociedade, né? Depois nós temos estratégias pedagógicas, que está relacionada com o caminho que será percorrido ou o que deverá ser feito, né, para a gente poder alcançar os objetivos. E também, dentro dessas estratégias, nós temos que pensar nos recursos pedagógicos que nós vamos usar para atender o nosso aluno. Temos também as famílias, né, que são os responsáveis diretos, né, e trazem informações importantes para a escola com a intenção de colaborar para o desenvolvimento do aluno, né? Então, essa parceria da família com a escola é imprescindível em se tratando de alunos público-alvo da educação especial e também os que não são público-alvo da educação especial. Mais para frente nós vamos falar separar, né, quem é o público e quem não é o público da educação especial. Temos também as parcerias, né, que nós precisamos pensar nessa relação, né, de atendimento que é realizado com o aluno na questão externa, né, que pode ser dentro da saúde, da cultura, do esporte, na assistência social, no lazer, né, e essas parcerias, elas possibilitam uma estrutura mais ampla para responder às necessidades dos alunos, né? Então, quando a gente consegue ter o contato, né, principalmente com os profissionais da saúde, né, que trazem informações importantes para o trabalho, né, dentro da sala de aula ou até mesmo dentro do ambiente escolar como um todo, né, são fundamentais essas informações, né, para que se possa ser feito um trabalho único, né? Então, a escola tem a sua contribuição na questão educacional, né, de aprendizagem, a saúde tem a sua contribuição, se pensando em atendimentos terapêuticos, né, ou até mesmo médicos, né, que traz contribuições importantes para agregar as condições do trabalho dentro da escola, né? Muitas vezes, quando a gente consegue fazer essa conversa, né, com esse profissional da saúde, ele traz algumas dicas, talvez, algumas informações que contribuem para que seja feito um trabalho efetivo dentro da sala de aula. E nós temos também a gestão escolar, né, que contribui desde lá da questão do projeto político-pedagógico, né, do PPP, que vai traçar as ações a serem trabalhadas dentro da escola, até aquela troca de informações acerca das necessidades dos alunos, né? Então, vocês, enquanto professores, trazem informações para a equipe gestora das dificuldades que vocês estão apresentando, às vezes a necessidade de solicitação de algum recurso que a escola não tem, que aí precisa ser feito uma solicitação para a diretoria de ensino, e a diretoria de ensino, por sua vez, fazer a solicitação para os órgãos centrais, né? Então, essas 5 dimensões, elas precisam caminhar juntas, né? Não tem como a gente separar uma coisa de outra, né? Essas dimensões interligadas, elas vão favorecer a aprendizagem do nosso aluno da melhor forma possível. Pode passar. Considerando o contexto, né, da educação inclusiva, o ponto de partida é a singularidade do aluno, né, do indivíduo, do sujeito, né, com foco em suas potencialidades, né. A gente sabe que o aluno com deficiência, ele tem N dificuldades, né, como nós também temos, né, mas nós precisamos pensar como ponto de partida para o nosso trabalho
nas potencialidades do aluno, né? De um modo geral. O que ele dá conta? E a partir daí, a gente trabalhar com essas potencialidades e melhorar a condição para ele poder aprender mais, né? E melhorar a sua condição de aprendizagem, né? A proposta curricular, ela deve ser uma só, né? Pensando em todos os estudantes, né? E, por outro lado, é imprescindível a gente pensar também nas estratégias pedagógicas que precisam ser diversificadas, né, para a gente poder atender todo esse público que a gente atende na sala de aula, né, esse público diverso, né, que nós temos dentro da sala de aula, né. E aí, só assim se torna viável a participação efetiva, né, em igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvimento de todos os alunos, com e sem deficiência, tornando o processo ensino-aprendizagem mais prazeroso, espontâneo e significativo. Essa questão da aprendizagem significativa é muito importante. Nós não podemos trabalhar com o nosso aluno público de educação especial de forma solta, né? Então, nós temos que trabalhar dentro de um contexto... Ai, Jesus. Maria Paula, vou te pedir licença que eu vou ativar o mudo, tá bem? Tá bom. Pronto, pode abrir seu microfone, Paulinha, por favor. Então, pessoal, retomando do processo de ensino-aprendizagem, né, nós temos que pensar num contexto, né, para a gente trabalhar com o nosso aluno, num contexto significativo, né, para que ele possa se beneficiar dessa aprendizagem. Pode passar, por favor. Ainda pensando, né, nesse contexto da educação inclusiva, nós temos que pensar num planejamento contínuo, num planejamento flexível e também colaborativo, né? Nós temos que valorizar os interesses e atender às necessidades de cada estudante, né? De forma que a gente pense em aulas desafiadoras para todos, né? Diversificando as formas de apresentar e explorar os conteúdos curriculares. Então, essa questão aí de diversificando as formas de apresentar e explorar os conteúdos curriculares, isso é muito importante, né? Como nós temos toda essa diversidade dentro da sala de aula, nós temos alunos que precisa de um tempo maior para se apropriar da aprendizagem, precisa de uma estratégia diferente para se apropriar da aprendizagem, né? Eu vou dar algumas sugestões, aliás, assim, eu trouxe várias sugestões para a gente pensar um pouquinho como que a gente pode fazer essa adaptação curricular, né? Então, isso não pode deixar de ser pensado, né? Essa forma, de que jeito eu vou apresentar, né? Explorar o conteúdo que eu vou trabalhar com o meu aluno, né? Pode passar, por favor. Quem que deve planejar essas atividades para os alunos com deficiência? Né? Então, o responsável principal, né, para o planejamento dessas atividades para todos os estudantes, né, é o professor regente, né? Mas não precisa e nem deve ser uma ação solitária, né? Ele pode e deve contar com outros profissionais, outros colegas, para auxiliar nesse planejamento dessas atividades. Por exemplo, professores de sala de recurso, né, que são os professores especializados no trabalho com educação especial, pode ajudar, né, os professores. Muitas escolas e muitos alunos têm a atuação do professor auxiliar, né, que também é um outro parceiro, um outro profissional que pode colaborar com esse planejamento
dessas ações, dessas atividades para serem trabalhadas com os alunos. Também tem os interlocutores, né, que são parceiros para também ajudar os professores a preparar esse material e a disponibilizar essas atividades para os alunos, né? Então, assim, o professor não tem a coordenação da escola, né, tem a direção, né? Então, assim, tem várias pessoas que podem ajudar na preparação desse planejamento, né? Aqui eu quero, assim, ressaltar a condição de que o professor regente que é o responsável por esse planejamento, né? É o responsável primeiro por esse planejamento. Mas, como eu disse, né, tem os outros profissionais que podem estar auxiliando. E precisa ser feito esse trabalho em parceria. Esse trabalho colaborativo precisa existir dentro das escolas, né? Muitas vezes a gente faz visita, né, nas escolas e a gente ouve, assim, o próprio professor traz essa informação, o coordenador da escola traz essa informação de que o professor não sabe fazer, ele não consegue fazer porque ele se sente muito sozinho, né? Então precisa, assim, haver essa mudança de cultura e buscar essa parceria com os profissionais que estão junto com ele, né? Isso não pode ser desvinculado, essa parceria precisa existir, né? Por exemplo, vamos falar um pouquinho, assim, até da questão do professor auxiliar, né? Esse professor auxiliar, muitas vezes, me traz a informação que ele fica como sendo a pessoa responsável para preparar tudo para esse aluno, né? Adaptar e preparar e fazer tudo para esse aluno. E não é assim, né? Precisa haver essa parceria, né? Então, por exemplo, o professor, ele tem lá seus conhecimentos do componente curricular dele, né? E o PA, tem PA que tem alguns componentes curriculares, até o mesmo que esse professor que está lá na sala, né? Mas tem PA que ele não tem conhecimento de vários componentes curriculares, nem os professores de sala de recurso, os professores que são especializados na educação especial, eles também não têm conhecimento dos componentes curriculares, dos N componentes curriculares, então ele precisa também de ser orientado por esse professor, por exemplo, de matemática, para poder auxiliar o aluno dele lá da educação especial, né, o aluno com deficiência. Então, é por isso que eu falo dessa questão da parceria. Um contribui com o outro, né? Em termos assim de formação mesmo, né? Um traz os seus saberes voltados para o seu componente curricular e o outro traz seus saberes com relação ao seu componente curricular, e aí eles se juntam para poder pensar em estratégias, em recursos, né? Para poder atender melhor esse aluno, né? Bom, essa parte aí de baixo, né, eu não vou ficar me atendo, porque eu já falei bastante, e também, não falei, mas eu falei anteriormente, não falei agora, mas eu falei anteriormente, a questão da participação em parceria, do trabalho colaborativo com as famílias e os profissionais da saúde, né? Então, todos esses profissionais precisam estar trabalhando, a gente fala em rede, né? Cada um dando a sua colaboração para a gente poder fazer um melhor trabalho e o aluno se apropriar da aprendizagem da melhor forma que for possível, né? Pode passar. Aí nós vamos falar um pouquinho da questão do currículo, né? Do currículo, e aí a gente pensa que, então, todos os estudantes com e sem deficiência, eles têm o direito de acessarem o mesmo currículo. Porém, esse currículo, ele precisa ser flexível, né? E conforme a realidade de cada aluno, né? E nós precisamos pensar também nos diferentes modos de aprendizagem, né? Presente em cada sala de aula, né? Pode passar.
Aí eu trago para vocês poderem ter o conhecimento, quem não conhece, quem são os alunos que são considerados público-alvo da educação especial, né? Todos aqueles alunos que apresentam deficiências, né? Deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, e também aqueles que apresentam a deficiência múltipla, né? Que a gente chama de deficiência múltipla quando acontece de ter duas ou mais deficiências, né? Então, por exemplo, um aluno que apresenta deficiência intelectual junto com a deficiência auditiva, né? A deficiência intelectual com a deficiência física, a deficiência intelectual com a deficiência visual, deficiência física com a deficiência visual com a deficiência intelectual com o autismo, com a deficiência visual, né? Entre outras deficiências que podem haver essa comorbidade, né? Essa junção de duas ou mais deficiências. Também é considerado público-alvo os alunos que têm transtorno do espectro autista e os alunos com altas habilidades de superdotação. Pode passar. Os alunos que não são considerados público-alvo da educação especial, geralmente são aqueles alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, né? Então, são aqueles alunos que apresentam transtornos específicos das habilidades escolares, o aluno que não consolidou o processo de alfabetização, o aluno que tem dislexia, né, que ele apresenta uma dificuldade no aprendizado, na realização da leitura e da escrita, o aluno que apresenta o distúrbio de processamento auditivo central, que a gente chama de DEPAC, o aluno que tem transtorno do déficit de atenção, o aluno que tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, os alunos que apresentam transtorno de conduta, né, que são aqueles alunos considerados rebeldes, com comportamento desafiador, agressividade, irritabilidade, tolerância à frustração, comportamento ameaçador, aí são aqueles alunos que provocam brigas, né, entre outras atitudes que eles muitas vezes provocam, né, e os alunos que apresentam comportamentos inadequados, né, outros comportamentos. Esses alunos, para vocês terem o conhecimento, né, que os que são público-alvo da educação especial, cabe um cadastro na sede, na Secretaria Escolar Digital, com necessidade especial, né? Então, aí eles são cadastrados. Estes que não são considerados público-alvo, qualquer transtorno que, a não ser o do espectro autista, né? Aquele lá a gente tira dessa lista, né? Mas qualquer aluno que apresenta transtorno e que tem essas outras condições aí, né, que estão elencadas, não são alunos que são cadastrados. Porém, esses alunos apresentam dificuldades de aprendizagem. Aqui na questão dos transtornos de conduta, nem sempre o aluno apresenta dificuldade de aprendizagem, né? Mas pode acontecer de apresentar sim, devido à questão do comportamento dele, né? E aí, dessa forma, ele não tem atenção e concentração para poder dar conta de se apropriar da aprendizagem, né? Porque se o aluno não tiver atenção, concentração, tiver foco, né, ele não consegue aprender, né? A gente sabe disso, né? Então, a gente precisa pensar nessas condições aí. E esses casos, então, não são cadastrados, mas o professor precisa ter um olhar bem diferenciado com esse público também, né? Não só os alunos que têm cadastro. A gente ouve também dizer que o professor muitas vezes fala lá, né, para o coordenador, e esse coordenador às vezes traz para a gente a informação de que o professor fala assim: eu não vou trabalhar diferente com o meu aluno porque ele não tem cadastro, ele não tem laudo, né? Independente de laudo, gente. O laudo é para nos nortear, né? Para nos dar condição e traçar caminhos para a gente poder
oferecer recursos que eles têm o direito de frequentar. Por exemplo, sala de recurso. Né? O aluno que não é cadastrado, né? O aluno que não, às vezes ele é cadastrado e não tem laudo, então por isso que muitas vezes a gente, incansavelmente, a gente pede para que a escola contatue a família, né, para poder solicitar esse laudo, para validar o cadastro que ele tem lá na sede. Né? Muitas vezes eu já fiz assim, rastreamento nas escolas com relação à questão de verificação de prontuários, né, para a gente poder verificar a questão de laudo para validar o cadastro que tem na sede, e muitas vezes a gente verifica que o aluno tem transtorno específico das habilidades escolares e ele foi cadastrado como deficiente intelectual. Então, às vezes, isso aí é uma condição que a gente não pode, vamos dizer, vou colocar entre aspas, né? Rotular um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem porque ele não consolidou o processo de alfabetização e a gente rotular esse aluno como deficiente intelectual. Não é assim. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, a gente ouve também, né, que chega até nós, né, e até mesmo aos professores da sala de recurso, né, eles ouvem muito, às vezes, nas visitas que eles vão nessas escolas para fazer as observações, né, o aluno não está alfabetizado, já está no 8º ano e esse menino tem deficiência intelectual, ele precisa cadastrar. Gente, tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Para se fechar um laudo de deficiência intelectual, nós temos várias informações que precisamos agregar, né, para a gente poder fechar esse diagnóstico. Então, assim, não podemos ir rotulando e falando, esse esse não é, esse é assim, esse é assado. Não, nós temos que tomar muito cuidado com relação à questão de cadastro de aluno, né? Bom, vamos passar para frente. Acho que nós já conversamos bastante aí, né? E aí, agora a gente vai entrar na questão da adaptação curricular. E nós vamos, então, dentro desse contexto que nós acabamos de conversar, definir, então, o que é adaptação curricular, né? Que são as ações que visam promover o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos através do planejamento das práticas pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações nos objetivos, nos conteúdos de aprendizagem, na metodologia, nas estratégias, nos recursos, nas atividades, na avaliação e na temporalidade. Então, cada item desse, nós precisamos pensar para a gente poder fazer a adaptação curricular para o nosso aluno. Outra coisa que eu queria falar com vocês, nós acabamos de falar lá nos casos dos alunos com dificuldade de aprendizagem que não são considerados público-alvo, né? Aqueles alunos também requerem uma adaptação curricular, né? Por quê? Porque eles apresentam uma defasagem muito grande, muito distante, né, do resto da sala, em relação à aprendizagem. Então, às vezes, precisa ser feita adaptação curricular para esse aluno chegar, né, se aproximar o máximo possível da realidade do ano ou da série que ele está matriculado. Pode passar. Então, para atender às demandas, né, e contribuir para a consolidação de uma educação inclusiva, é necessária a organização de ações pedagógicas e práticas educativas interventivas adequadas às necessidades dos alunos. Pode passar. Aqui são alguns questionamentos que vocês precisam pensar diante da demanda de alunos que necessitam de adaptação, né? Então, o que eu vou adaptar, como eu vou adaptar, para quem e quando eu vou adaptar. Para vocês fazerem esses questionamentos, né, e para poder ser feita a adaptação curricular,
primeira coisa que precisa ser feita é conhecer o aluno que vocês estão trabalhando, né? E aí, de que forma que vocês vão conhecer? Vocês vão pesquisar as principais características desse aluno e também da deficiência dele, né? As características da deficiência, né? E também é muito importante a questão da observação do professor, né? Então, assim, mesmo vocês conhecendo, pesquisando sobre essas características do aluno e da deficiência que ele apresenta, é muito importante a questão da observação do professor, dentro da sala de aula e até mesmo nos ambientes externos da sala de aula, dentro da escola, né? Às vezes vocês estão realizando alguma atividade fora da sala de aula, né, no ambiente externo, lá na escola, é um momento de vocês observarem alguma situação que o aluno, desculpa, que o aluno apresenta, né? E para tudo isso, gente, precisa de registros, né? É muito importante os registros. Né? Eu sugiro que vocês, desde o começo do ano, façam um registro numa cadernetinha, numa ficha, não sei, vocês pensam de que forma que é mais viável, onde vocês vão estar fazendo esse registro, que não só lá na caderneta, né, que lá no diário de classe, né, de vocês. Então, tenha um local, né, um caderninho, uma agendinha, né, para ir anotando, né, a situação desses alunos que vocês têm na sala, que demandam uma necessidade, assim, de ter um olhar mais de perto, um olhar diferenciado, né, porque isso vai fazer com que vocês, lá no meio do ano, lá no fim do ano, possa obter avanços, né, ou retrocesso. Então, vocês vão ter como parâmetro esses registros iniciais e os lá no meio do ano e também os finais, né? Pode passar. Bom, como que eu vou conhecer meu aluno, né? Então, assim, eu entro dentro da sala e aí eu não sei de que forma que eu vou conhecer meu aluno, né? O que eu preciso observar nesse aluno, né? O que eu preciso pesquisar para a gente poder saber quais são as características dele, né? Bom, a primeira coisa, quando a gente tem um aluno público-alvo da educação especial, ou até mesmo um aluno que não é público-alvo, primeira coisa é a gente acolher e estabelecer vínculo, né, com eles. Muitas vezes, logo no início do ano, lá no planejamento, né, a escola passa, né, essas informações para os professores, né, pontua, né, alguns casos que precisam de um olhar, de uma evidência nesse olhar, né, evidenciar esse olhar para poder atender esse aluno. Então, é importante, se às vezes a escola não passa, eu acho assim importante e interessante vocês, enquanto professores, chegar até o coordenador ou chegar até o diretor da escola e questionar mesmo, né? Nas salas onde eu vou trabalhar, tem algum aluno que demanda uma necessidade específica, né? Que demanda um olhar diferenciado, né? Então, a gente orienta que as escolas façam isso, né? Passam essas informações para os professores, mas às vezes na demanda muito intensa que a escola tem, né, às vezes isso passa um pouco despercebido, né, e às vezes também acontece do planejamento ser depois, né, de já ter iniciado as aulas. Então, é importante vocês observarem muito cada aluno dentro da sala de aula, né. Outra coisa que a gente precisa saber é com relação às potencialidades, às dificuldades do meu aluno.
De que forma que eu vou saber? Nós temos os professores das salas de recurso, né? Eles não atendem todos os alunos que são cadastrados com a deficiência intelectual ou com outras deficiências, mas muitos alunos são atendidos pelas classes, pelas salas de recurso, né? E eles têm propriedade para trazer para vocês, enquanto professor regular, algumas informações com relação a alguns alunos, né, que eles já atendem ou que já começaram o atendimento e já conversaram com os pais, para poder trazer essas informações para vocês, né. Outra coisa é a questão do estilo de aprendizagem, né, de que forma que esse aluno aprende. Isso o professor precisa observar, né, esse aluno aprende mais visualmente, mais oral, mais auditivamente, ele precisa pegar, tatuar, né, tatear, né, ter ter a propriocepção, né, para ele poder aprender. De que forma, então, que esse aluno, ele aprende apontando, ele aprende no olhar, como que é o estilo de aprendizagem desse aluno? Outra coisa é vocês observarem bastante o comportamento desse aluno, como se dá o comportamento desse aluno, né? As atitudes dele dentro da sala de aula, fora da sala de aula, ele é muito agitado, ele é agressivo, ele é desafiador, como é o comportamento desse aluno. E a partir de todas essas informações, desse conhecimento que vocês vão ter, já é um norte para vocês prepararem o plano de atendimento desse aluno, né? A questão da comunicação, esse aluno se comunica através da oralidade, esse aluno se comunica através do gestual, do olhar, como que é a comunicação desse aluno? Ele se comunica através da Libras, de que forma, então, é essa comunicação? Essa comunicação é clara, né? Eu consigo entender o que ele fala, não consigo entender o que ele fala tudo enrolado. Como é essa comunicação? E aí, é importante vocês pensarem, por exemplo, na questão dessa comunicação, saber se esse aluno tem um atendimento, por exemplo, um aluno que não fala adequadamente, né? Que ele fala desenrolado, tem uma dificuldade para pronunciar, né? Se ele tem um atendimento específico lá na área da saúde, com fonoaudiólogo, por exemplo. A questão do comportamento. Se o aluno tem um atendimento específico com um profissional da saúde, um psicólogo, esse aluno tem um atendimento específico com um médico, com um psiquiatra, com um neurologista, né? Outra coisa que vocês precisam saber é a questão de episódios de convulsão, né? Se o aluno apresenta episódios de convulsão, porque pode acontecer. Muitas vezes esses momentos são bastante controlados, porque eles usam medicamentos para poder controlar, né, essas condições, esses episódios tanto de convulsão quanto de crises de ausência, né? A crise de ausência é quando a criança sai um pouco de órbita, né? Então, ela fica olhando para um determinado lugar, branqueia a boca, às vezes ela fica cianótica, né? Rocheia as mãos, o rosto, né? Então, assim, precisa saber, porque às vezes pode acontecer dentro da sala de aula e às vezes o professor não perceber ou não pedir ajuda, né, para poder atender essa necessidade do aluno naquele momento. Outra coisa é saber qual é o foco de interesse do aluno, né? É muito importante essa condição, porque muitas vezes, para oferecer, para propor atividades, vocês podem usar esse foco de interesse do aluno, né? Então, assim, às vezes o professor fala assim, eu não consigo chegar no meu aluno de jeito nenhum, eu já tentei de várias formas, eu já plantei bananeira na sala de aula, meu aluno não tem interesse em nada. O que eu faço com o meu aluno? Procura saber o foco de interesse dele, né? Em qualquer sentido. Né? E aí vocês tentam puxar deste foco de interesse o conteúdo que vocês vão trabalhar e direcionar
a aprendizagem para poder atender esse menino, né? A questão da atenção da concentração, né, já falei mais anteriormente, é muito importante vocês observarem essa questão da atenção e da concentração, né? Muitas vezes, aqueles casos lá que não são considerados público-alvo, por exemplo, os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Aqueles casos são alunos que têm DEPAC também, é um outro público que tem muita dificuldade na questão de atenção e concentração, né? É muito rápido. O aluno com deficiência intelectual, né? Um caso, sim, de um aluno com deficiência intelectual que é um pouco mais comprometido, porque nós temos alunos com deficiência intelectual que é bem leve, né? Então, às vezes, ele acompanha tranquilamente o fluxo da sala, o conteúdo que está sendo trabalhado, ele vai acompanhando junto com a sala, né? Mas os alunos que às vezes apresentam um pouquinho mais de comprometimento cognitivo, e esses alunos que eu acabei de falar, que é o TDAH, o TDAH e o DEPAC, eles têm uma dificuldade, e também aqueles de transtorno de comportamento e conduta. Também eles têm uma dificuldade grande de atenção e concentração. Então, vocês não podem deixar de sempre ter uma carta na manga, né? Então, assim, proporciona ali a sua aula inicial, e se você perceber que rapidamente ele já perdeu a atenção e a concentração, dentro daquele mesmo tema, dentro daquele mesmo conteúdo, já oferece alguma outra atividade para que esse aluno possa voltar, né, nessa condição aí de atenção e concentração. E muitas vezes o professor precisa de chamar mesmo a atenção desse aluno. Fulano, vamos prestar atenção aqui, deixa o que você está fazendo. Por exemplo, tem aluno que pega, às vezes ele leva para a sala de aula algum brinquedo, às vezes até coisa ali de cima da mesa, um papelzinho que às vezes está na mão dele, o lápis que está na mão dele, ele se perde, né, o foco, a atenção, a concentração naquilo que está sendo trabalhado, e ele se volta a esse objeto, por exemplo, né? Então ele fica às vezes mexendo no lápis, ou então mexendo num papelzinho, enfim. E aí vocês precisam estar muito atentos com essas condições para vocês estarem buscando e chamando sempre esse aluno para perto de vocês. Saber também dos alunos com relação à compreensão de comandas, né? Muitas vezes, vocês dão uma comanda na sala de aula, às vezes é uma comanda mais complexa, né? Às vezes é uma comanda que, às vezes, precisa executar 2 ou 3 ações, assim, vocês dão uma comanda para execução de 3 ações, por exemplo. E o aluno, ele tem essa dificuldade de compreensão, né? Então, é importante vocês estarem prestando atenção nisso, né? Olha, meu aluno não deu conta, então eu falei 3 coisas para que possa ser feito. Por exemplo, abra o livro, abre o livro na página tal, na atividade tal. Então, assim, são 3 coisas que vocês falaram, que é muito tranquilo para um aluno que é típico, né, que um aluno regular, que não tenha problema, que não tenha dificuldade nenhuma. E aí, vocês falam, gente, mas como assim? É tão simples. 3 coisas que eu falei, mas são simples. É abrir o livro, ir na página tal e na atividade tal daquela página, né? O aluno, muitas vezes, não consegue, né? Então, vocês precisam ficar atentos, porque precisa dar uma comanda por vez. Joãozinho, abra seu livro de português. É bom até direcionar qual é o componente curricular, porque às vezes eles também ficam perdidos, principalmente no início do ano. Isso precisa, assim, ter muita atenção com esses meninos. Pronto, ele abriu, executou. Agora, Joãozinho, você vai na página 58. Aí o menino, ele vai ficar
passando as folhas do livro, por quê? Porque ele não sabe o que é o 58. Ele não compreendeu, ele não sabe isso ainda, né? Então, precisa de ou sua, né, como professor, ou pedir para que um coleguinha auxilie num trabalho colaborativo, né? E aí vai, então, lá naquela página que o professor está solicitando. Agora, Joãozinho, nós vamos trabalhar a atividade 2, né, dessa página. E aí você vai direcionando coisa por coisa para esse aluno poder executar. Outra coisa que é importante ressaltar é a questão da quantidade de atividades. Por exemplo, às vezes o professor traz uma atividade lá no planejamento dele, ele já traz pronto para os meninos as atividades impressas, né? E aí ele coloca ali naquela folha 5, 6, 7 atividades. Claro, o professor vai fazer isso mesmo, porque ele vai usar o espaço da folha e aproveitar esse espaço para poder não ficar gastando muito, né? Isso a gente sabe e entende. Mas para esses casos de alunos que precisam de uma atenção com relação a essa diferenciação, né, de às vezes promover uma atividade, propor uma atividade, precisa trazer uma, no máximo 2 atividades nessa folha, por exemplo, né? As escolas estão, assim, muito abertas, eu assim, não tô tendo informações de escolas que não estão disponibilizando impressões, né? Pode até ser que tenha aí nessas escolas onde vocês trabalham, não sei. Mas mandem para o coordenador, né? Para o e-mail da escola, para o e-mail do coordenador, enfim, da forma que vocês têm essa comunicação, para que seja feita essa impressão para o aluno, né? Outra coisa, como é que é a questão da adequação do discurso em diferentes contextos? Esse aluno consegue fazer isso? Não, ele não consegue. A questão da autonomia e independência é outra coisa muito importante, né? O aluno com deficiência, ele tem bastante comprometimentos em várias questões, né? Mas nós precisamos tentar e até mesmo auxiliar este aluno a ter autonomia e independência, o quanto mais ele puder ter, né? Muitas vezes a gente percebe que os alunos são tratados como coitadinhos, né? Ele não dá conta de fazer nada e eu preciso fazer por ele, né? Não é assim. Nós temos que dar condição para que ele possa ter autonomia e independência para realizar as atividades, né? Claro que a gente tem que pensar na questão da complexidade dessas atividades que nós vamos propor para esse aluno, né? É claro que ele não vai ter condição de ser autônomo e independente para executar uma atividade que ele não dá conta, que ele não se apropriou ainda, né? Com uma complexidade grande. Então, nós precisamos pensar em tudo isso, né? Até mesmo a questão da complexidade muito inferior, às vezes, até a condição desse aluno, né? Então, por exemplo, a gente propõe uma atividade muito simples, por exemplo, para um aluno que já avançou naquela questão, né? Então, assim, às vezes a gente pensar assim, ele tem deficiência mesmo, qualquer coisa que eu levar, vai passar o tempo, vai acabar minha aula, eu vou sair da sala, vai vir outro professor e eu cumprir meu dever, né, com aquele aluno. Não, nós precisamos pensar que nós precisamos atender esse aluno com os mesmos direitos que os outros, com qualidade, né, e não, às vezes, com tanta quantidade de atividades, né, e de conteúdos que vocês preparam, né? Perceber aí a questão da sociabilidade, da afetividade desse aluno, aí já entra também ali dentro daquele comportamento que nós já conversamos, né? A questão do nível de abstração desse aluno, como que é? Acabei de falar, né? Até está dentro desse item, sobre a questão da complexidade, né? Das atividades que vão ser oferecidas, né? Conforme esse nível de abstração que esse aluno apresenta, nós temos que potencializar, então, o uso de recursos visuais,
uso de recursos concretos, tecnológicos, né? Então, nós temos que procurar outras condições para esse aluno poder dar conta de realizar o que é proposto a ele, né? Outra coisa é considerar a questão da idade cronológica do aluno, né, desenvolvendo atividades compatíveis ao que está sendo ensinado aos demais alunos. Então, por exemplo, né, já presenciei muito isso. Por exemplo, o professor traz, o aluno ele está trabalhando um determinado assunto na sala, e ele traz para esse aluno, às vezes, uma árvore para ele pintar, às vezes até dentro mesmo do componente curricular, mas é uma coisa tão elementar, que não tem condições, né? Então, nós precisamos pensar em trazer atividades compatíveis com a necessidade dele, claro, né? Mas dentro do assunto que está sendo trabalhado, né? Por exemplo, um aluno que não está alfabetizado, né? Eu vou pensar em propor atividades, por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco, né, dentro daquelas sugestões. Né? Então, assim, textos menores, textos resumidos dentro daquele assunto que está sendo trabalhado, com as ideias principais daquele assunto, por exemplo, inserir imagem para ele poder ter o visual, para ajudar na apropriação da aprendizagem, né, e ele não esquecer, muitas vezes, os alunos com autismo, os alunos com deficiência intelectual, eles esquecem com muita facilidade, né? Isso é deles, né? Muito, muito rápido esse esquecimento, né? Então, às vezes a gente fala com o aluno agora, daí meia hora, 40 minutos, o professor às vezes vai retomar aquele assunto com ele, ou até mesmo o PA que trabalha, o interlocutor, às vezes, que trabalha com um aluno que tem deficiência intelectual, deficiência auditiva, ele esquece, né? Então, é um eterno recomeçar, né? A gente precisa estar atento a isso e estar sempre retomando com ele. Claro que nós não vamos, eu estou dizendo isso, claro que nós não vamos ficar batendo naquela tecla, né? Nós vamos avançar, né? Mas nós temos que respeitar, então, essa condição do aluno, esse tempo que ele precisa para se apropriar da aprendizagem. Pode passar. Aqui são algumas perguntas que, antes de vocês prepararem a adaptação curricular, vocês precisam se questionar mesmo, né? Então, assim, dentro dos objetivos, conteúdos, das estratégias, metodologias, recursos, avaliação, né? Nós precisamos, isso tudo está interligado, né? A gente pode se dizer que isso tudo está interligado, né? Uma coisa depende da outra. Nós precisamos se questionar, né? Então, vamos lá. O que meu aluno precisa para aprender? Né? E aí nós temos que pensar, priorizar objetivos. Esse aluno, professores, eles não conseguem se apropriar de tudo dentro daquele ano ou série que ele está matriculado, né? Muitas vezes esse aluno, ele tem uma defasagem muito grande, né, de aprendizagem, e nós precisamos, então, colher essas informações, né, lá na avaliação inicial, que o professor da sala de recursos faz, se não tem a sala de recursos na escola, ou se muitas vezes não houve ainda a visita. Esse ano foi um ano diferenciado, né, então nós não tivemos nessa condição da visita dos professores de sala de recursos, né, mas às vezes o professor não atende nenhum aluno dentro daquela determinada unidade escolar, e às vezes ele não vai fazer a visita, né, naquela escola. Professor, agora mesmo eu já te atendo, Rodrigo, só um minutinho. E aí, tudo bem, então não tem essas informações através do professor da sala de recurso,
mas é importante o coordenador ou o diretor da escola, o vice-diretor, mediador, enfim, qualquer pessoa da equipe gestora, se vocês, enquanto professores, tiverem oportunidade, que eu sei que é muito difícil ter esse contato inicial aí com esses pais, para poder colher informações significativas, importantes, né, para poder atender o aluno, é muito importante, porque nessa coleta de informação inicial, os pais trazem muitas informações para a escola, né? E também a questão da observação, que nós já falamos, que precisa ser realizada, né? Não só dentro da sala de aula, mas também em vários ambientes da escola, né? Também o que será necessário para que o meu aluno alcance o objetivo proposto, né? E aí, então, eu também preciso priorizar alguns conteúdos, eu não consigo trabalhar com todos os conteúdos que são propostos para poder atender a sala como um todo, por exemplo, né? Às vezes eu vou precisar pensar dentro das condições e necessidades daquele aluno, eu vou precisar priorizar alguns conteúdos também, né? Até mesmo pensando na condição de vida diária desse aluno, né? O que dentro desses conteúdos, desses temas que eu vou trabalhar, né? Lá fora, o que vai favorecer para ele na vida diária dele, né? No cotidiano desse menino, né? Por exemplo, lá na condição de história, né? Vamos se dizer. Eu acho que seria uma dica, né? Uma sugestão, trabalhar bastante com linha de tempo, né? Eu acho que é um recurso, uma estratégia bacana, porque você pode mostrar ali para ele os acontecimentos passados, os acontecimentos que estão próximos da nossa realidade, né? Na questão da geografia, por exemplo, pensar na questão das localizações, né? Esse aluno sabe onde ele mora, né? Ele sabe o país onde ele mora, ele sabe o estado onde ele mora, né? A rua que ele mora, ele sabe ou não. Então, assim, às vezes são coisas que precisam, às vezes, resgatar mesmo, né? Porque isso vai ser importante para a vida cotidiana dele, né? Não estou dizendo que vocês vão somente priorizar isso, né? Mas, assim, saber priorizar alguns conteúdos dentro do componente curricular de cada um, para poder melhor atender esse aluno, né? Dentro do conhecimento que vocês vão ter previamente, né? E aí, vou me perguntar também, como eu vou ensinar meu aluno, quais estratégias, os recursos que eu vou precisar utilizar para atender esse meu aluno, né? E depois, lá na questão da avaliação, eu preciso me questionar, né? Eu estou conseguindo alcançar os objetivos propostos? Meu aluno está avançando na aprendizagem, né? Quais ferramentas, né, que eu estou utilizando para avaliar meu aluno, né? Eu estou oferecendo para ele, na hora do processo avaliativo, somente atividades escritas? Meu aluno não escreve, eu vou ficar insistindo em atividades escritas, sendo que meu aluno não escreve, né? Então, eu preciso pensar de que forma, quais outras ferramentas eu posso utilizar para eu poder avaliar as condições do meu aluno. Ele está avançando na aprendizagem? Ele está conseguindo alcançar os objetivos? Não, não está, né? Outra coisa que eu acho bastante importante a gente comentar, porque depois nós vamos entrar nas sugestões das adaptações, vocês pensarem, né, como a gente vem falando, né, da questão da gente olhar nas habilidades de anos e séries anteriores, né? Isso é muito importante, né? Então, às vezes, a gente sabe que o nosso currículo, ele é espiral, né? Então, ele vem tendo a aprendizagem lá nos anos, vamos trazer assim, lá na educação infantil, né? E vem vindo, vai aprimorando, vai aumentando a complexidade, né? E vai vindo
com o passar do tempo, né? Então, eu preciso pensar em buscar lá nos anos anteriores, ou séries anteriores, algumas habilidades, né, para eu trazer para poder trabalhar com esse aluno. Tá? Pode passar. O Simone, parece que tem um professor Rodrigo que quer fazer alguma consideração ou algum questionamento. Vai abrir agora, não vai? Como que vai ser? Ana Paula, não tem nenhum professor com a mãozinha levantada, certo? Tá aparecendo aqui para mim, Rodrigo Fernando Cordeiro. Assim, para mim não está aparecendo. Não. Vou perguntar para ele. Rodrigo, Oi, bom dia. por gentileza. Posso perguntar? Pode. Então, eu queria só assim comentar com a professora Maria Paula, que ela comentando aí sobre esses aspectos aí que a gente deve proceder, né, quando a gente tem alunos especiais, que me veio na cabeça o aluno que eu tive na escola Orlic Luz, né, assim, tenho, né, mas assim, quando a gente estava ainda no presencial, um aluno Rafael de 7º ano, o tanto que é importante o aspecto que ela mencionou de saber conhecer o aluno, procurar conhecer como que a gente pode atingir ele, o comportamento que ele vai apresentar, e assim que ele se mostrava um tanto quanto irritado, né, mediante assim os outros alunos tá conseguindo aprender e ele às vezes se sentia às vezes um pouco subestimado por talvez não conseguir, né? E eu na hora que ela foi falando assim, eu achei super legal assim, porque realmente a gente tem essa lacuna, né? Eu particularmente eu sinto essa carência de ter uma formação assim mais sólida para poder estar trabalhando com esses alunos com necessidades especiais. Eu queria assim só perguntar se teria projetos assim para ser para o ano que vem, talvez se voltar no presencial, aquelas antigas OTs que existia, para estar sempre passando informações para a gente, porque esse é um tema muito importante e eu percebo no olhar de cada aluno desse o tanto que a gente tem um papel relevante assim na formação deles. Então, assim, minha pergunta seria se existe possibilidades, viabilidades futuras para que essas formações sempre ocorram, né? Era bem isso que eu queria perguntar. Sim, Rodrigo, nós vamos pensar em trazer formações assim, abordando mais, às vezes especificamente, né, cada deficiência, também buscar levar informações para os ATPCs, né? O que acontece muitas vezes, né? Que eu percebo, acaba ficando um pouco a desejar essa questão dessa formação, porque a demanda para a escola atender com relação ao público que não é, né, considerado, vamos se dizer, né, o público típico da escola, o público regular, né, da escola, tem uma demanda tão vasta, né, que às vezes fica um pouco a desejar pela falta de tempo. Mas eu assim, já há um tempo que eu venho, assim, questionando essa questão desse espaço ser maior, né, para a gente poder conversar mais sobre esse assunto, né? Mas eu acredito, assim, Rodrigo, que você possa, eu acho que nessa conversa de hoje, eu acho que dá, assim, para clarear bastante, né? E direcionar a atuação de vocês com esse público. É claro que isso vamos se dizer, um pedacinho, né? Que tem muitas outras informações, mas eu sugiro que você busque fazer leituras com relação a esse atendimento, né? Dos alunos, busca situações assim
nas questões teóricas mesmo, né, para conhecer melhor as deficiências dos meninos, como eu falei anteriormente, porque se a gente não tiver conhecimento de causa, né, para a gente poder atuar, fica muito mais difícil. É muito mais complexo a gente atender e chegar, né, a atender a necessidade do aluno se você não tiver conhecimento. Né? Então, você trouxe a questão aí da importância, né, do conhecimento com o aluno, das questões que ele apresenta. Se você não tiver o conhecimento, você às vezes vai insistir em propor alguma atividade que não é adepta, né, a ser oferecida a ele. Então, assim, não é... Você precisa buscar também, tá? Eu acho que não é só essas formações, às vezes em ATPC, essas formações assim que a gente traz, né, nessa conversa. Então, eu sugiro que você vá buscar também leituras, né? Eu posso depois passar algumas referências para vocês buscarem. Naquele site da Diversa, que eu trouxe aquela conceituação, né, da educação inclusiva, aquele site tem muita coisa, dá para viajar nele assim por muito tempo, traz muitas informações da educação especial, viu? Eu acho que aquele site é um site bem interessante para todos vocês acessarem para poder se apropriar de várias informações no que tange a questão da educação especial. Tá, Rodrigo? Ok, muito obrigado. De nada. Tem mais alguém que queira fazer alguma consideração? Maria Paula, por enquanto, Oi? no chat está todo mundo quietinho, tá? Vou aproveitar para falar que a lista de participação e o link de acesso aos materiais já foi disponibilizado no chat, tá? E, assim, não está aparecendo mãozinha levantada. Então, pode dar sequência, Maria Paula. Ok, então vamos lá. Bom, agora eu trago assim algumas sugestões, até mesmo pensando nas práticas de linguagem, dentro da questão da oralidade, da leitura, né, para que vocês, da produção de texto, né, para vocês pensarem em algumas condições, em algumas estratégias que vocês possam utilizar para atender esse público, né. Primeira coisa, a questão da participação do aluno é imprescindível, né? Então, assim, vocês oportunizarem diversas formas de conversação, né? Espontânea, direcionada, para trazer a participação desse aluno, né? Preparar e organizar momentos de fala e demais apresentações orais. Aqui, vocês podem pensar, às vezes, numa situação de uma apresentação através de uma dramatização, através de um jogral, através de teatro, enfim, pensar em alguma forma desse aluno poder se apresentar de forma oral, né? É forma de avaliar também, né? Tudo isso vocês vão estar avaliando o aluno de vocês. A gente tem, assim, algumas informações de professoras que trabalham com alunos que às vezes são, assim, tímidos, né? Não querem se expor, né? Muitas vezes eles têm essa dificuldade de se expor, né? Porque muitas vezes eles são taxados de não sabe nada, é um aluno que tem deficiência, né, não dá conta. Então, eles ficam muito acuados, né, e muito, assim, como é que eu falo? Bastante
Nossa, me fugiu a palavra, mas assim, eles ficam com vergonha, às vezes, de se expor, né, perante os outros. Às vezes a fala não é uma fala assim, fluente, às vezes ele gagueja, ou às vezes a fala não é uma fala adequada, né? Então ele tem dificuldades para pronunciar algumas palavras. Então, tudo isso traz uma dificuldade grande para o aluno, né? Mas eu acho que a sala precisa ser preparada, a sala precisa ser sensibilizada, conscientizada, né? Uma outra questão bastante importante da presença desses alunos, né? Que apresentam deficiência, que apresentam dificuldades, né? Um professor aqui colocou que ficam constrangidos e inibidos. É isso mesmo, professor. É isso aí. Me fugiu as palavras. Outra forma, né? Elaborar cartazes com recortes, ilustrações a fim dos alunos expor suas ideias. Pedir para o aluno falar sobre o que aprendeu e o que ou compreendeu. Isso é muito importante, vocês precisam ficar muito atentos, porque diante daquela situação lá que eu falei da compreensão de comandas, né? Assim que vocês derem uma comanda para o aluno, né? Ou até mesmo para a sala como um todo, vocês precisam chegar perto desse aluno e retomar com ele, né? Você entendeu o que é para fazer? Então repete. O que é para você fazer, né? Muitas vezes ele vai falar que sim, que ele entendeu, mas a hora que você fala para ele, repete para mim o que é para fazer. Ah, não sei. Ou então ele fala assim, 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 assim. E aí é completamente fora para ser feito. Ou seja, aí vocês entendem que ele não compreendeu a comanda, né? Que ele não sabe o que é para ele fazer, né? Na questão da aprendizagem também, vocês podem estar pedindo para que ele fale o que ele aprendeu no fim da aula, né? Vocês separam um pedacinho do final da aula, e aí não fique com foco somente nesse aluno, né? Mas aí busca a participação dos alunos, o que eles aprenderam com aquela atividade que foi realizada, com aquele objetivo que foi proposto, né? Foi atingido, não foi atingido? Outra coisa, o aluno identificar informações importantes em textos e imagens, né? Aqui eu acho que cabe muito ao componente curricular de vocês com relação à questão aí das imagens, né? Eu acho que as ciências humanas dá para trabalhar bastante imagem, tanto na história quanto na geografia. Na filosofia e na sociologia também dá para a gente buscar bastante imagem para o aluno poder informar o que ele, às vezes, entendeu, né, daquilo que você está falando, e entre outras situações. A dramatização, né, que eu já falei, a questão de formulação de perguntas simples, objetivas, de múltipla escolha, para completar, para relacionar colunas. Aqui entra na questão das atividades que vocês vão propor para os alunos, né? Então, assim, não adianta vocês pedirem para que eles possam responder a questionamentos que vão necessitar de informações, né? Que eles vão precisar buscar informações anteriores para eles poderem responder, porque muitas vezes eles não conseguem fazer isso, né? Porque é abstrato, a criança com deficiência, o aluno com deficiência, ele precisa da condição concreta, da condição palpável, né? Então, por isso que a gente fala do uso visual, né? Da imagem, da figura, né? Para poder dar suporte para o aluno naquela aprendizagem. Né? Então, assim, Paulinha, oi. Maria Paula, Oi, Simone. a Yara colocou uma pergunta aqui para você no chat. Professora, quando a senhora disse sobre rotular o aluno, muitos alunos vêm com diagnóstico pronto do 1º ao 5º ano, e tantos outros não.
Muitos transtornos e deficiências passam sem o devido acolhimento. Dessa maneira, quando o aluno entra no 6º ano, não sabemos como lidar. Demoramos a aprender a lidar com a situação. Enfim, às vezes o que ocorre é um aluno não diagnosticado. Não seria interessante melhorar esse diagnóstico do 1º ao 5º ano? Não no sentido de rotular, mas no sentido de nos dar uma diretriz? Outra questão que fica muito confusa é a diferença de transtorno e dificuldade de aprendizagem. Então, essa foi a contribuição da Iara. Uhum. Iara, com relação à questão desse diagnóstico, né, muitas vezes o aluno, ele vem do município, né? Nós temos também na nossa rede os anos iniciais. Eu tenho contato com a gestora da educação especial lá do município, né? Eu sei que ela tem esse olhar, tem essa preocupação, assim como eu tenho na nossa rede, mas esbarra em algumas situações que, às vezes, o sistema de saúde atravanca um pouco essa questão de, né? Então, a gente sabe que o sistema de saúde que nós temos é bem difícil, né? É bem complexo, né? E muitas vezes tem N situações. Muitas vezes a gente, lá nos anos iniciais, é detectado, né, é visto, é observado algumas características, né, do aluno, e aí a escola tem a preocupação, né, de estar chamando essa família para sinalizar, para mostrar, para pontuar o que está sendo observado, o que está sendo visto, a questão assim do desempenho do aluno, né? Então a escola tem essa preocupação e tem esse olhar assim bem apurado com relação a isso, né? Mas muitas vezes a escola chama, a família não vai. Ou às vezes a escola chama, a família vai, mas a família não atende ao pedido da escola, né? Leva seu filho no sistema de saúde para passar por profissionais especializados da área, né? Para poder ser avaliado, né? E muitas vezes outros profissionais também, que não são o médico, né? Mas às vezes um psicólogo, às vezes um fono, um terapeuta ocupacional, enfim, outros profissionais também. E muitas vezes os pais ignoram, né? Não levam. Mas o que acontece? A escola, outras vezes, acontece consultas serem marcadas para os agendamentos serem feitos aí 1 ano ou 6 meses. Outra situação que acontece, né, da consulta ser marcada, eu acredito que dessa distância, né, desse período para ser agendada essa consulta, a família esquece, passa o dia da consulta, aí não vai, né? É um outro agravante, né? E aí, para ela poder retomar aquela consulta, precisa reagendar. Às vezes, reagendar demora também. Então, são esses que são agravantes com relação à questão de diagnóstico. Porém, é aquilo que eu falei, nós não podemos deixar de atender que tem uma dificuldade de aprendizagem, ou até mesmo um transtorno, né, de aprendizagem, nós vamos deixar de atender. Nós não podemos deixar de atender, nós temos que olhar, né, para dar o suporte para ele. Maria Paula. Oi. Assim, nosso horário está um pouquinho corrido. Eu estou me deliciando de te ouvir falar, porque é muito bom e é uma necessidade, né? A gente poder discutir, refletir sobre a temática.
A gente pode deixar o convite para uma próxima TPC, para a gente poder continuar a reflexão? Termina agora às 10, Simone? Isso, e hoje nós temos Entendi. aquele comunicado externo, no qual eles irão tratar sobre os princípios do currículo paulista e como será o trabalho das habilidades da formação geral básica. Então, a gente pode deixar para a gente poder Entendi. continuar a reflexão numa próxima? Vamos sim. Pode Então, ser. tá. Bom, pessoal, a gente agradece imensamente a participação de todos vocês. A nossa conversa não termina por aqui, tá bom, Maria Paula? Nossa convidada Ok. muito especial, com toda essa bagagem, com toda essa sabedoria, tá bom? E a gente colocou no chat, né, pessoal, todo o material disponível da TPC, lista de presença. Aproveitamos para convidá-los para a culminância étnico-racial dia 30. E agora nós precisaremos de entrar no chat no centro de mídias para acompanhar as informações do currículo paulista. Passo a palavra, Valdir, Tabita. Agradecemos, Maria Paula, imensamente sua participação, tá? E foi um pedido dos professores a gente falar, refletir sobre educação especial, sobre adaptação curricular. É um tema complexo, é um tema que demanda assim, mais tempo ainda para a gente conversar, né? Mas dada a questão do centro de mídias também, que já iniciou inclusive às 10 horas, sobre a questão do ensino médio, os princípios do currículo paulista, então a gente vai precisar retomar em um outro momento, tá? Então, nós agradecemos a participação de todos. Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, tchau e até. Vamos para o centro de mídias. Simone, deixa eu só agradecer, né, a Beijo, participação Paulinha, e a fica à atenção de vontade. todos. Foi um prazer estar junto com você nesse período. E nós vamos dar, então, continuidade no próximo TPC, tá? Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre essa demanda que nós temos nas escolas. Um abraço a todos. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau. Oi, Maria Lúcia. Tchau a todos. Valdir, você consegue parar a gravação? Tá travado o meu notebook. Ixi, o meu aqui também. Vamos esperar um pouquinho, senão a gente corre o risco de perder, tá? A gravação. Tá. Ele não está aceitando nenhum sinal de comando.
Simone, o meu também está travado e não quer sair, não sai, não entra e fica parado. Gente, que estranho. É vírus? Brinca, não. Renata, você tá aí ainda? Alô, Maria Lu.